Falei com todos, mas mais uma vez. Bom, acredito que todos aqui já me conhecem, né? Que a gente frequenta de vez em quando aqui as constelações, mas vou aproveitar para formalmente me apresentar, né? Valéria, sou psicóloga, trabalho além da parte terapêutica tradicional, né? Terapia individual, grupo, também trabalho com constelação, né? Por isso que quando a gente participa aqui a gente se familiariza bem, né? A gente também realiza esse trabalho de constelação. Fazemos outros trabalhos, fazemos, né? Eu e o Alessandro. Outros trabalhos também, a gente tem um espaço que a gente está há pouco tempo que a gente abriu, né? Chamado Caminho da Consciência. E engloba todos esses trabalhos, meditações também, né? Então, se sentirem o chamado para conhecer esse trabalho, fiquem à vontade. Tá, obrigada. E hoje, né, falar um pouquinho, eu cheguei aqui e vi aqui, palestra, ação e reação. Não fugiu do tema, né? Não é essa? Causa e efeito. Mas tá tudo ali, né? Causa e efeito. Mas não tem problema, tá tudo em casa, né? Tá tudo, no final tá tudo no mesmo, né? Então, falar de causa e efeito, ação e reação dentro de uma doutrina que, dentro dos fundamentos da doutrina espírita, né? Um deles ali, lei de causa e efeito, né? Mas a fundo, né? Como que é? A fundo também não sei se eu vou conseguir chegar no a fundo, mas na prática, né? Como que a gente pode falar de lei de causa e efeito nas nossas vivências? Muitas vezes a gente coloca como lei de causa e efeito, olhando dentro da doutrina, às vezes como algo até de uma vida passada, que hoje o que eu estou passando se deve ao que eu fiz lá atrás. Talvez a gente não precise ir num passado tão remoto, né? Talvez a gente possa olhar até porque eu fiz ontem e já olhar como efeito hoje, né? Quero trazer até um dito popular, uma crença, né, que eu me lembrei essa semana e eu achei que cabia muito bem para estar falando sobre isso, falando de causa e efeito. A que se faz, a que se paga. Quem nunca ouviu, né? Um dito popular que muitas vezes entra até como uma crença, né? Crença, aquilo que psicologicamente acaba fazendo um efeito muito grande dentro das nossas vivências, né? Mas será que é a que se faz, a que se paga? Será que isso não é muito, né, acaba sendo muito punitivo? Quando a gente escuta aqui se faz, aqui se paga, a gente não fala, não escuta, e muitas vezes não fala, de uma forma dócil, de uma forma amorosa, né? Às vezes é de uma forma meio que vingativa, punitiva, que se faz, que se paga. Mas será que essa lei de causa e efeito, sendo uma lei de justiça, ela tem o intuito de ser punitiva? Acredito que não, né? Porque se são leis divinas, acho que o intuito dela não é ser uma lei punitiva, né? E sim uma lei corretiva. Então acho que a gente pode ver uma diferença entre uma punição e uma correção. Um filho que é um pai que, ao invés de corrigir o filho, ele pune esse filho. Será que não tem uma diferença bem grande se a gente for olhar, né? Então acho que, falando de lei de causa e efeito, a gente pode trazer isso como uma lei corretiva, né? Se a gente mudar essa ótica, a forma como a gente olha para isso, aí a gente acaba até olhando esse aqui se faz, aqui se paga. Será que é assim mesmo? Será que precisa ser de uma forma tão dura? Acredito que o intuito não é esse. O intuito de causa e efeito, de nós passarmos por uma situação, por algo que nós fizemos, é realmente para corrigir. Corrigir o quê? Alguma imperfeição moral. Para a gente passar por aquela situação, para a gente saber como é aquilo, né? Porque às vezes alguém falando, realmente, né, muito dolorido, é muito chato, é muito ruim, passar por aquilo que eu também fiz. Mas será que só de ouvir eu iria me corrigir? Acredito que não, né? Então a vida, ela nos proporciona, ela nos dá essa possibilidade de vivenciarmos na prática aquilo que de alguma forma, claro, muitas vezes não é tão legal, né? A gente passar por algo que lá atrás eu fiz, né? Como eu falei, lá atrás, muito atrás, numa outra vida talvez, ou aquilo que eu fiz para um vizinho, para um pai, para uma mãe, para um filho, para quem quer que seja.
mas o intuito realmente é de, na vivência, nós realmente aprendermos, né? O intuito realmente da nossa passagem aqui é para evoluirmos, né? Então, nada como ser na vivência mesmo, né? Até pegar um post. Esses dias eu vi um post lá no Facebook, já que a gente estava até falando de Facebook agora há pouco, e que eu achei bastante interessante. Para ensinar, basta saber. Para educar, é preciso ser. Faz a gente realmente refletir, né? Para ensinar, basta saber. Então, qualquer um pode estar ensinando, né? Posso pegar um livro, estudar esse livro, saber o que está dizendo ali e ensinar para uma outra pessoa. Agora, educar, que é o que muito a gente está vendo que está faltando, né? Num geral, aí a gente olha as crianças, olha muitos adultos, né? Olha a vida aí fora, né? E aqui dentro também, muitas vezes, né? Como é que tá? Então, muitas vezes falta a questão dessa educação mesmo, né? Então, para educar, eu preciso ser. Então, eu não posso chegar aqui e falar para vocês de algo que eu não vivencio. Então, se eu me propus a falar de algo como, né, ação e reação, causa e efeito, é porque hoje eu me coloco a transformar algumas coisas dentro de mim. Ainda tenho muito que trabalhar, como todos nós aqui, né? Estamos nesse processo de evolução, mas hoje eu procuro encarar isso de uma forma realmente a me olhar, a me observar, a me corrigir. Olhando não mais da forma punitiva, e sim corretiva, né? Então, eu vou querer dar uma lida num texto aqui para vocês, do livro de Sebastião, que é bastante interessante no sentido de nos fazer refletir aonde que às vezes pega, né? Por que eu estou passando por tal situação, né? Porque às vezes a gente não se recorda, né? Até porque não vem com a mesma roupagem muitas vezes, né? Ah, eu fui um pouco áspera com tal pessoa e às vezes eu esqueço, né? E aí, passado um tempo, eu acabo recebendo de outras situações, outras pessoas, situações bem semelhantes, mas às vezes a gente não se recorda de como era a minha atitude anos atrás, meses atrás, ou até ontem, né? Eu não me lembro de como eu agi em determinada situação. E aí, quando eu me deparo com aquilo, muitas vezes eu me sinto vítima daquela situação. Então, eu vou ler um trecho aqui, é do livro do Sebastião, 160. É um trecho aqui do livro do Sebastião, porém é uma citação do livro Pensamento e Vida, do Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento, que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma. Com o decurso do tempo, nossa alma, não raro, passa a exprimir, pelo seu veículo de manifestação, o que assimilara, fazendo, seja pelo corpo carnal entre os homens, seja pelo corpo espiritual de que nos servimos depois da morte. O que ele está querendo dizer aqui, né? Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato. Então, todas as vezes que eu julgar alguma coisa, né? Aqui eu estou trazendo um pouquinho da questão dos julgamentos, das críticas, né? Mas vamos olhar também para o positivo. Mas, primeiramente, vamos nos ater aqui ao quanto de julgamentos a gente faz, seja da roupa daquela pessoa, seja do modo de ser daquela pessoa, seja do que for. Quantos julgamentos, né? Temos 95 mil pensamentos dia, segundo Joana de Ângeles, né? Então, dentro desses 95 mil pensamentos dia, o quanto está permeado de julgamento, de crítica, né? De desvalorizar o outro, mesmo que isso daí seja só um pensamento, mesmo que eu não verbalize, não fique no cochichinho com a amiga ali do lado falando, mas só de eu pensar isso, de alguma forma eu já estou incorporando isso nos meus tecidos mais sutis, ou seja, isso já está permeando todo
sistema e que de alguma forma eu vou vivenciar isso mais tarde. Esse mais tarde eu não sei quando, pode ser daqui 5 minutos, como tudo anda muito rápido nessa vida ultimamente, né? O tempo está realmente, né, nos dando essa possibilidade de correção quanto antes, né? Então, nos dá essa possibilidade de corrigir. Então, aquilo que eu acabei julgando, eu vou acabar passando, lembrando que não como punição, mas sim como correção, para eu aprender. Porque exemplo, né, como eu coloquei, para ensinar é só saber, né? A palavra ensina, o exemplo transforma. Então, assim, só através do exemplo. E como que é o exemplo? É na vivência. Eu tenho que vivenciar para ter o exemplo de algo, né? Então, só vivenciando algo que eu realmente vou conseguir transformar aquilo na minha vida. E aí sim eu vou olhar, e melhor ainda é quando eu puder. Melhor ainda quando eu puder, passando pela situação que foi dolorida para mim, passando pela correção de algo, né? Passando pelo efeito daquilo que eu causei algum dia, eu poder também olhar para trás e, reconhecer que em determinado momento eu também agi. E quando eu puder realmente ver onde eu fiz e aonde eu hoje estou recebendo, isso realmente me dá uma possibilidade de me reconciliar comigo mesmo, com a vida e com todos os acontecimentos. E saio desse papel de muitas vezes vitimismo, né? Voltando até por um pouco do que o Alessandro trouxe semana passada, da autorresponsabilidade. Quando eu olho para todas as situações que acontecem na minha vida, me autorresponsabilizando, olhando e falando, realmente, se hoje eu estou passando por determinada situação, eu, né, que plantei isso. E não como uma forma de me punir mais uma vez, né? E sim como forma realmente de me responsabilizar, tomar realmente a minha vida como minha responsabilidade e não a responsabilidade do outro, né? Então eu realmente me ater naquilo que eu faço, naquilo que eu falo, realmente trazendo isso e ver que nada na vida acontece por acaso, né? Nada. Então dentro tanto da doutrina que se estuda essa questão de nada é por acaso, na psicologia também a gente fala muito dessa questão. Há a sincronicidade das coisas, mas não que as coisas aconteçam por acaso, né? E, de alguma forma, tudo aquilo que eu ofereço para o mundo é o que eu vou estar recebendo de volta. A dor que eu infrinjo ao outro, aquilo que eu faço para o outro, é aquilo que eu também vou estar recebendo. Então, assim, estou colocando tudo como críticas, julgamentos, mas o amor que eu ofereço para o outro também é o que eu recebo. O que eu ofereço de bom para o outro é o que eu também recebo. Mas muitas vezes também tem a questão de, então se eu ofereço. Quando é no ruim a gente até fica meio, nossa, mas então, se eu estou falando do julgamento, nossa, tudo aquilo que eu julgo no outro, eu também vou passar por aquilo, nossa, eu começo a ficar meio mais antenado, né? Nossa, o que eu vou falar, né? Eu tenho que tomar mais cuidado no que eu vou falar, porque eu vou pensar. Realmente é bom pensar no que vai pensar. Pense antes de pensar. Isso é muito bom. Se a gente conseguir realmente colocar isso em prática, observar os nossos pensamentos antes de dar muito mais vazão para ele e principalmente antes de deixar que isso pule para fora, né? Mas quando a gente fala do positivo também, então tá, a dor ou o amor que eu infrijo para o outro, para o mundo, é o que eu recebo de volta. Muitas vezes isso também pode se transformar em barganha, né? Então eu vou querer ajudar o outro, então eu vou ajudar aquele irmãozinho que está precisando, porque assim eu também vou receber de volta, né? Não é assim a lei de causa e efeito? Se eu dou, eu também recebo? Então, mas será que eu estou fazendo de coração? Eu estou fazendo sem esperar nada em troca? É aí onde que a gente acaba às vezes se perdendo, né? Então às vezes eu quero fazer caridade porque fala que tem que fazer caridade, ou então porque eu realmente me sinto bem fazendo caridade. Mas observe se realmente essa caridade está sendo feita de coração. Se você realmente está ofertando porque você se sente bem e não pensando no o que eu vou ganhar mais tarde, seja de uma outra pessoa ou da própria espiritualidade. Quantas vezes a gente barganha, né, com a espiritualidade? Muitas vezes faz, né, como uma criança que, então eu fui um bom menino, o que eu vou ganhar, né, do Papai Noel no final do ano, qualquer coisa assim. Então muitas vezes a gente age
com a espiritualidade também da mesma forma, né? E quando encaramos a vida como uma via de mão dupla, dessa forma, né? Então, eu faço e eu recebo. Então, eu passo a me responsabilizar pelos meus atos e aí eu saio desse papel de vítima, né? Que muitas vezes a gente se coloca. Falar de um outro tema dentro disso, que eu não sei se vocês já ouviram esse termo, normose. Então, quando eu escutei, também achei bastante interessante. Estava se referindo mais a outros aspectos e a gente acabou trazendo isso por uma questão mais moral mesmo, né? Então, assim, normose, tudo aquilo que de alguma forma é prejudicial, tudo aquilo que de alguma forma na sociedade a gente vê como algo aceitável, de certa forma normal, mas que porque todo mundo acaba fazendo, ou grande parte, não generalizar, não todo mundo, mas grande parte das pessoas acabam fazendo, então acaba sendo aceitável. Mas isso é prejudicial, por isso que não é normal, é normose. Né? Este final mostra que é prejudicial, seja para a sua saúde, seja porque pode trazer algum malefício físico, né? Pode prejudicar uma outra. Então, exemplos de normose: fumar, beber socialmente, tudo isso é assim, a gente sabe que é aceitável, não é? Então, fumar não é um tipo de droga ilícita, né? Então, é aceitável. Muitas vezes na sociedade a gente vê as pessoas fumando na rua, bebendo, então são coisas que são aceitáveis na sociedade, mesmo sabendo que isso não faz bem para a saúde. Não é isso que acontece? Não faz bem para a saúde, mas a gente vê muito normalmente nas ruas isso acontecendo. E aí a gente trouxe isso um pouco para a questão de comportamentos e emoções. O que pode ser então uma normose referente às nossas emoções, aos nossos comportamentos? O próprio julgamento, a maledicência, a vingança, tudo isso, se a gente for ver, é aceitável, né? Quantas vezes a gente vê milindres, tantos aspectos que a gente vê, né? A gente mesmo muitas vezes se vê mergulhado nisso, em julgamentos, em críticas, em vitimismos, em vinganças, em ciúmes, né? O quanto, ciúme é bom para pimentar a relação. Então, pimenta mesmo, né? Não é para trazer harmonia, né? Então, assim, mas o quanto isso acaba sendo aceitável na sociedade, isso é visto como normal, mas não é normal, porque não vai trazer benefício algum, que a gente está estudando cada vez mais, não só a doutrina, mas não só a psicologia, mas ampliando realmente. Se a gente for ver, todos vão ter uma linguagem, cada um usa um tipo de linguagem, mas para chegar no mesmo objetivo, que é ver realmente uma evolução moral do ser humano, né? Todos acabam tendo como base esse crescimento, essa melhora realmente do ser humano, de trazer uma evolução, um crescimento. Então, se a gente começar a observar, né, como que foi o meu dia hoje, ontem, né? Será que eu ainda ando julgando muito? Será que eu ainda ando olhando para as pessoas e sempre vendo algo negativo ao invés de trazer o bom? Será que eu tenho observado que o que eu estou passando hoje, aquilo que muitas vezes eu falo, nossa, mas por que está acontecendo isso comigo? Não estou fazendo nada de errado, não sei o quê, mas como será que eu estava agindo, né, anteriormente, até ontem? Como será que estava sendo a minha conduta diante das pessoas? E como que eu posso estar transformando isso hoje? Trazendo essa consciência, sabendo que aquilo que hoje eu já sei que pode prejudicar não só a mim, mas aos outros, eu posso estar fazendo diferente. Então é um exercício. Eu não sei quem foi que falou aqui, mas acho que um pouquinho antes de começar alguém falou assim, mas não é do dia para a noite que a gente muda. Realmente, não é do dia para a noite que a gente muda, mas um pouquinho por dia, né? Como o Alessandro fala sempre na rádio, né? Um passinho de cada vez, né? Então, um passinho de cada vez a gente pode estar, então, conseguindo fazer essa transformação moral, né?
porque só através realmente dessa conscientização que a gente vai conseguir trazer clareza e melhorar tanto nossos aspectos emocionais quanto realmente a nossa saúde física, né? Muitas causas de enfermidade estão aí, né? Muitas vezes o que nós, né, principalmente no quesito do nosso estudo na psicologia, acreditamos muito, vou falar por mim, que as doenças realmente são causas de algo emocional, né? Toda doença tem um fundo emocional. E aí a gente se aprofundando mais numa leitura e outra, inclusive nos livros, né, da doutrina, a gente pode ver também que todos acabam, né, tendo a mesma ideia, de que toda a causa das enfermidades realmente estão aí, né, na nossa conduta e nos nossos sentimentos, nas emoções. Como que eu posso mudar minha emoção? Muitas vezes mudando meu comportamento, né, mudando minha forma de pensar, mudando minha forma de me relacionar com o outro, trazendo realmente muito mais responsabilidade para a minha vida, parando de acusar as pessoas pelas minhas infelicidades, pelas situações ruins que às vezes acontecem, trazendo realmente para você mesmo, né? Quanto muitas vezes isso é o que vai trazer crescimento para a sua vida. Eu vou ler um texto aqui agora chama Pessoa, que é uma metodologia que também a gente estuda. Isso aqui é uma junção da psicologia com a espiritualidade, né? São palestras que foram canalizadas, ele se apresenta como guia e também tem muito a ver, é uma psicologia profunda. E aqui ele está falando sobre essa relação também de causa e efeito. Quando vocês verdadeiramente puderem ver a relação de causa e efeito na sua vida, vocês não só estarão motivados a desistir das atitudes e intenções negativas. Então, atitudes e intenções negativas. Quantas vezes a gente vê alguma situação, a primeira coisa que brota é uma vingança, né? Então, quando a gente fala de justiça, quanto a gente vê muitas vezes na televisão, né? A questão de queremos justiça. Às vezes a justiça, né, como eu falei aqui no começo, a lei de justiça, olhando para uma questão mais uma lei divina de justiça, de amor, de caridade, ela não pune as pessoas. Então, ela não quer a vingança. E o que a gente muitas vezes vê quando as pessoas falam de querem justiça, está muito melado na vingança, né? Então, não só estarão motivados a desistir das atitudes e intenções negativas. Então eu vou passar a olhar as coisas com outros olhos, né? Quando eu realmente puder ver, me dar conta dessa relação de causa e efeito na nossa vida. Não só estarão motivados a desistir das atitudes e intenções negativas e a criar a intencionalidade positiva. Nós temos a capacidade de criar através dos nossos pensamentos, das nossas intenções, lembrando que pensamento e emoção juntos, né? Pensamento, sentimento, palavra e ação, né? Até escutei há um tempo atrás, acho que não só do Sebastião, mas do Trembala também, que a maior causa de sofrimento nas pessoas está no jogo de acusações e não conseguirmos ainda alinhar pensamento, palavra e ação. Quando a gente conseguir alinhar, que aí a gente junta também o sentimento, né? Pensamento, sentimento, palavra e ação. Quando a gente conseguir alinhar esses aspectos, a gente consegue cessar com o sofrimento. Mas se a gente olha para a nossa vida, quantas vezes eu penso uma coisa, eu sinto outra, falo outra e faço outra, né? Pega uma situação do seu dia, pega uma situação que você vai ver que eu posso até ter conseguido pensar e sentir alinhado, mas na hora de falar, falei outra coisa, na hora de fazer, então eu fiz outra. Então, quando a gente começa a observar isso, começa a alinhar esses aspectos, realmente a gente consegue, né? Que é um grande, né? É um grande passo a gente conseguir, né? Então, requer realmente muita observação, né, da nossa parte. Então, e a criar a intencionalidade positiva, vocês também ganharão maior percepção e maturidade emocional. Então,
Então a gente vai conseguir olhar as coisas de uma forma mais ampla, sem olhar tanto só para a nossa vida, ampliar nossa percepção e uma maturidade emocional. Ou seja, eu não vou mais ter tantos melindres, algo acontece e eu vou me sentir vítima, vou com melindre, vou por qualquer situação, eu vou ter uma maturidade de, realmente, maturidade igual, né, responsabilidade. Então, eu vou conseguir olhar para as coisas e realmente, então, eu sei por que eu estou passando por isso, realmente, eu desejei tal coisa. Maturidade é, num sentido amplo, a habilidade de reunir causa e efeito. A habilidade de colocar junto causa e efeito indica também o grau de consciência que se alcançou através de seu desenvolvimento. Então aqui também colocando muito essa questão, maturidade, responsabilidade, é trazer realmente a gente para esse crescimento, para essa evolução, né? Porque a gente muitas vezes faz as mesmas coisas e espera que os resultados sejam diferentes, né? Então a gente passa uma vida repetindo e repetindo, né? A gente pode até pegar o exemplo da constelação, muitas vezes que elucida isso muito bem, às vezes padrões familiares, mas às vezes padrões nossos mesmo, né? Eu sempre ajo, né? Então tem até uma frase da psicologia haitiana: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, quantas vezes a gente faz a mesma coisa e espera que os resultados sejam diferentes, e a gente sempre vai agindo da mesma forma. Eu sei que aquilo não está me fazendo bem, mas eu ainda continuo insistindo. Que aí volto, né, falando um pouquinho também ainda na linguagem do Perso, prazer negativamente orientado, né? Então, eu sei que aquilo não está me fazendo bem, eu sei, às vezes até já me deram uma possibilidade, até me mostraram, olha, por esse caminho vai te ajudar, né? Até te ensinaram a pescar, né? Mas você ainda não está com aquela disponibilidade para estar fazendo diferente, né? Então, aí a gente precisa cavucar um pouco mais e ver que prazer é esse que ainda tem em ficar sentindo essa dor, né? Ainda ficar sentindo todas essas situações que não nos acrescentam muitas vezes, né? Eu vou pedir para vocês fecharem meus olhos um pouquinho, que eu quero ler um texto para vocês. Era um slide, mas eu vou dar uma lida. Céu e inferno íntimos. Conta-se que um dia um samurai, grande e forte, conhecido pela sua índole violenta, foi procurar um sábio monge em busca de respostas para as suas dúvidas. Monge, disse o samurai com seu desejo sincero de aprender, ensina-me sobre o céu e o inferno. O monge, de pequena estatura e muito franzino, olhou para o bravo guerreiro e, simulando desprezo, lhe disse: eu não poderia ensinar-lhe coisa alguma, você está imundo, seu mau cheiro é insuportável. Ademais, a lâmina da sua espada está enferrujada, você é uma vergonha para a sua classe. O samurai ficou enfurecido, o sangue lhe subiu ao rosto e ele não conseguiu dizer nenhuma palavra, tamanha era sua raiva. Empunhou a espada, ergueu-a sobre a cabeça e se preparou para decapitar o monge. Aí começa o inferno, disse-lhe o sábio mansamente. O samurai ficou imóvel. A sabedoria daquele pequeno homem o impressionara. Afinal, arriscou a própria vida para lhe ensinar sobre o inferno. O bravo guerreiro abaixou lentamente a espada e agradeceu ao monge pelo valioso ensinamento. O velho sábio continuou em silêncio. Passado algum tempo, o samurai, já com a intimidade pacificada, pediu humildemente ao monge que lhe perdoasse o gesto infeliz. Percebendo que seu pedido era sincero, o monge lhe falou: aí começa o céu. Para nós, resta a importante lição sobre o céu e o inferno que podemos construir na própria intimidade. Tanto o céu quanto o inferno são estados de alma que nós próprios elegemos no nosso dia a dia.
A cada instante somos convidados a tomar decisões que definirão o início do céu ou o começo do inferno. É como se todos fôssemos portadores de uma caixa invisível, onde houvesse ferramentas e materiais de primeiros socorros. Diante de uma situação inesperada, podemos abri-la e lançar mão de qualquer objeto do seu interior. Assim, quando alguém nos ofende, podemos erguer o martelo da ira ou usar o bálsamo da tolerância. Visitados pela calúnia, podemos usar o machado do revide ou a gaze da autoconfiança. Quando a injúria bater em nossa porta, podemos usar o aguilhão da vingança ou o óleo do perdão. Diante da enfermidade inesperada, podemos lançar mão do ácido dissolvente da revolta ou empunhar o escudo da fé. Ante a partida de um ente caro, nos braços da morte inevitável, podemos optar pelo punhal do desespero ou pela chave da aceitação. Enfim, surpreendidos pelas mais diversas e infelizes situações, poderemos sempre optar por abrir abismos de incompreensão ou estender a ponte do diálogo que nos possibilite uma solução feliz. A decisão depende sempre de nós mesmos. Somente da nossa vontade dependerá o nosso estado íntimo. Portanto, criar céus ou infernos, portas lá dentro da nossa alma, é algo que ninguém poderá fazer por nós. Sua vontade é soberana. Sua intimidade é um santuário do qual só você possui a chave. Preservá-las das investidas das sombras e abri-la para que o sol possa iluminá-la só depende de você. Então vamos olhando para quantas vezes no nosso dia a dia a gente acaba não dando voz para as nossas virtudes, né? Quanto muitas vezes a gente já acaba indo por um ímpeto de ir para o revide, para a vingança, para a revolta. Quanto muitas vezes esses sentimentos que acabam emergindo, né? Isso muitas vezes requer a tal da maturidade emocional, né? Para eu conseguir realmente controlar esse estado, né? Tá realmente no comando do aparelho e não deixar que nada... E que muitas vezes a gente acaba até atribuindo como sempre, né, a questão de culpar o outro, né? Ah, eu agi assim porque foi o outro que me ofendeu, não sei o quê. Quando não, até colocar como um tipo de obsessão, mas que seja algo de fora, no sentido de alguém encarnado à nossa volta, ou até um desencarnado, tudo é nós que de alguma forma estamos atraindo, com o nosso modo de ser, com a nossa maneira de agir, né? Nós que acabamos atraindo essas situações. Então, muitas vezes é repensar situações de como que eu posso, então, estar olhando para a minha vida e querer realmente. Então, é colocar o querer em primeiro lugar, né? Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero transformar algo que não está me fazendo bem. Então, é realmente olhar para a sua vida e tentar dar um passo diferente. Tentar olhar para todos esses aspectos e aonde que eu posso estar me melhorando. Aonde que eu ainda é realmente colocar o que tanto, né, na doutrina se fala muito da questão da reforma íntima, né? Então, como que eu estou fazendo essa reforma íntima? Como é que eu estou realmente colocando isso na minha vida, no meu dia a dia, no meu trato com as pessoas? Sabendo que, né, ação e reação, tudo aquilo que eu faço eu recebo, mas não a gente olhar como uma forma de não vou mais fazer porque agora, né, eu já sabia mais. Né? Tudo que eu faço, então, de alguma forma, eu vou estar passando por aquilo, não dessa forma, mas realmente olhando para uma forma de como eu posso me melhorar, como eu posso realmente, dentro dos meus relacionamentos, ser uma pessoa melhor. Todos nós temos algo de bom para estar ofertando, né? E aonde que eu estou colocando, então, a minha intenção, aonde que eu estou realmente colocando a serviço, né? Eu realmente estou me colocando a serviço ou eu estou deixando ser conduzido, né? Se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer lugar serve, né? Então eu estou realmente me deixando levar e muitas vezes a gente vê por aí, né? Quanto quem não está realmente firmado com algo, né? Não necessariamente estar dentro
daquela religião, né? Acho que mais importante do que a religião é aquilo que você traz dentro do seu coração. É o intento que você tem realmente dentro de você, né? O que eu espero, né? O que eu espero todos os dias ao me levantar da cama? O que eu espero para aquele dia, né? Será que eu paro para pensar nisso? Ou eu simplesmente levanto e às vezes até reclamando, né? Ai, que saco esse meu trabalho, ai, não sei o quê. Então, é isso que está permeando o meu dia, a minha vivência. Eu estou me colocando realmente a ser uma pessoa melhor. Então, é realmente a gente analisar nossa conduta diária e trazer cada vez mais essa questão mesmo de se auto-educar. Olhar para as pessoas que estão à nossa volta. Será que eu estou sendo exemplo? E qual é o exemplo que eu estou seguindo? Todos nós, de alguma forma, querendo ou não, qual é o exemplo que eu estou me colocando a seguir? Eu posso ter pessoas, eu posso ter o meu pai, minha mãe como referencial, posso ter um amigo, posso ter um mestre como meu referencial. Então, isso é muito importante, né? Porque senão a gente acaba se deixando conduzir. E a massificação é muito grande, né? O quanto a gente vê de convites pra gente, né? Dentro de uma situação qualquer, aquele que acaba não indo para uma situação de revide, de vingança, nossa, mas você não vai fazer nada. Nossa, fulano falou desse jeito com você e você vai, né? Como assim? Então, realmente, através do seu exemplo, você vai acabar se autoeducando e, né, só através do exemplo realmente que a gente consegue ensinar de verdade, educar de verdade, né? E isso sempre começa a partir de nós mesmos, né? Um pai que quer ensinar para o seu filho, né, o que é certo e o que é errado, mude a sua conduta, né? Teve até uma situação nós já escutamos, de que um pai foi pedir para que, né, foi levar um filho para fazer um tratamento de drogadito, e aí foi perguntado para ele se ele tinha algum vício. Pai, eu não, eu só fumo. Mas isso daí também, então tá bom, se você quer curar o seu filho, dê a ele o exemplo, pare você então de fumar, para que você possa ensinar o seu filho que através deste exemplo, né? Tem também uma história de Gandhi, né, que uma mãe foi procurar por Gandhi, acho que você já deve ter escutado, acho que a gente já deu esses exemplos, mas uma mãe foi procurar Gandhi e falou para ele assim, fala pro meu filho que ele não pode comer açúcar, que açúcar não faz bem, eu queria que meu filho parasse de comer açúcar. Aí Gandhi fala, então volta daqui a um mês. E assim a mãe fez, depois de um mês ela voltou e Gandhi se abaixou até essa criança e falou, açúcar não faz bem. A mãe ficou revoltada, como assim? Você me fez esperar um mês para falar para o meu filho simplesmente que açúcar não faz bem? Ele falou assim, porque até um mês atrás eu comia açúcar. Então como que eu podia falar para uma criança que açúcar não faz bem, se eu também comia? Então só através do exemplo que eu posso, né? Porque senão acaba sendo muito hipócrita da nossa parte quando a gente chega aqui à frente, fala, ou mesmo que não seja aqui à frente, numa conversa, fala assim, não, você precisa mudar, você não pode ser assim uma pessoa tão explosiva, você precisa controlar mais seus sentimentos, sabe? Não pode ser. Qualquer coisa, eu estou explodindo. Então, isso é muito incoerente. Então, realmente, parte de nós mesmos essa mudança, né? Então, se eu realmente quero construir algo melhor, evoluir como ser humano, então realmente eu preciso começar essa reforma, né? Essa transformação através de mim mesmo, né? Olhar que causa e efeito acontece constantemente em tudo na nossa vida, em todos os momentos. E não olhar mais como a que se faz, a que se paga. Não precisa ser tão duro dessa forma, né? A gente pode olhar como uma forma de um grande presente que a vida nos dá de corrigirmos todas essas imperfeições morais que a gente ainda carrega, né? E que ao longo do tempo a gente vai se lapidando, estudando, conversando, né? Procurando realmente, né? Algumas pessoas até por não conseguir lidar com algumas coisas, procurar um auxílio, mas cada um à sua maneira, procurando se melhorar, né? Só assim mesmo que a gente vai conseguir
né? Transformar de uma forma geral. Bom, não vou me estender muito aqui não. Já deu? Já deu. Tá? Eu quero te perguntar uma coisa. Pode falar. O que posso fazer para perceber, indo respirar fundo, o exato momento para a gente estar passando do ponto, no sentido do sentimento, de sentir uma coisa, pensar outra e falar uma outra. Como eu percebo essas três coisas, o exato momento que eu estou passando do ponto. Então, E quando a gente vê, já passou, né? Então, Você viu? requer realmente muito, como você falou, uma observação. Então, eu só vou conseguir a partir do momento que eu realmente passar diariamente a me auto-observar. Então, assim, muitas vezes as pessoas nem se dão conta do quanto são agressivas. Mas parece que eu sou uma pessoa tão calma, mas às vezes estou ali alfinetando o outro. Minha agressividade às vezes pode se mostrar de uma outra maneira. A gente está acostumado a ver. Pessoa agressiva é aquela que grita, que xinga, que não sei o que, fala. Às vezes não, às vezes é uma pessoa agressiva, né? E estou ali. Então é questão de se auto-observar realmente. Então, quando você passa a ter esse hábito de prestar atenção nos seus sentimentos. Como é quando eu estou alegre? Como é que é quando eu estou um pouco mais apreensiva? E a partir né, você já se conhecendo, no exato momento onde você estiver naquela situação, você vai conseguir se dar um tempo para... E se você não conseguir, né, pegar isso antes de estar fazendo, vou dar uns 3 exemplos aqui que o Alessandro gosta de dar esses exemplos, eu não lembro se ele falou semana passada, então eu vou falar. Tem 3 situações que você pode estar trazendo isso como uma forma de uma vitória para você. Então, você está passando, você pegou um aspecto que você gostaria. Então, assim, nossa, eu quero conseguir não mais ser uma pessoa agressiva. Só que quando eu vi, já estou fazendo, já estou falando, eu senti aquilo e já estou falando de uma forma que eu não gostaria. Então tá, então se você já fez e observou, mas você viu aquilo, porque quantas vezes isso passava batido? Quantas vezes você tinha algum determinado comportamento e você nem se dava conta de que você estava agindo assim? E aí acontecia uma, e dali a um tempo acontecia de novo. Quando você passar por uma situação e você, nossa, puta, fiz de novo, mas você observou, você viu que você fez aquilo. Ok, então já é algo de você olhar e falar, já estou conseguindo, mesmo que seja depois, eu já estou conseguindo pegar esse aspecto. Se você está no meio do processo, então eu estou ali conversando com a pessoa e aquilo aflora, e, não, eu consigo acalmar aquilo, então já é um segundo passo, você estava indo em direção àquilo e conseguiu. Então, também é uma questão de autoobservação e já é uma grande vitória para você conseguir pegar aquilo no momento e, melhor ainda, quando você, né, e se aprimorando nessa autoobservação, conseguir se pegar antes de fazer aquilo. Pensei, não vou mais agir desse jeito, agora eu prefiro, então assim, dar uma nova proposta. Não quero mais agir de determinada maneira. Como eu quero agir? Eu não quero mais ser uma pessoa maldosa com os outros. Então, o que você pode colocar como proposta no lugar disso? Então, os nossos pensamentos, nossos sentimentos agem muitas vezes assim. Então, eu sempre agi de tal maneira. Eu não quero mais ser uma pessoa agressiva com os outros. Então, o que eu posso dar de proposta? Eu quero ser uma pessoa mais carinhosa, uma pessoa mais acolhedora. Traga algo mais palpável até, se você... então eu sempre chego todo dia e cumprimento meu marido de um jeito X. Não quero mais agir desse jeito. Percebo que isso não está sendo legal. Vou a partir de agora, então, minha proposta agora é ser de determinada maneira. Quero ser uma pessoa mais atenciosa. Então você vai dando propostas para você mesmo, para fazer essa transformação dos seus sentimentos, uma transformação moral muitas vezes, né? Não sei se ficou... Ficou. Que esse pequeno pontinho, exatamente o milésimo de segundo, que você fala, ufa,
Quase que deu. Então, só que aí não ir pra culpa, né? Porque assim, ai, quase deu, caramba, eu fiz de novo, né? Ai, né? E aí não se culpar, é você realmente, tô observando quantos anos eu passei fazendo isso e eu nem me dava conta. Agora pelo menos eu percebo, né? Se eu percebo, já é uma possibilidade de estar mudando. É, porque pode ser um momento de ansiedade, por exemplo. Você fala, nossa, estava indo tão bem até... Em que momento foi que eu entrei nisso aqui? No momento que eu não estava dentro. Esse exato segundo que eu não percebi, nossa, agora eu percebo que mudou. Eu estou ansiosa já, mas não estava. E aí você voltar essa fita. A gente está voltando essa fita, mas assim, antes de voltar a fita, perceber onde está o ponto, para não chegar lá. Nossa,